Olá pessoal, boa tarde. Hoje gostaria de conversar um pouquinho com vocês para que a gente faça uma diferença entre alguns quadros diagnósticos que ainda podem ser confundidos do momento da definição para esse quadro. Transtorno de conduta, transtorno positivo desafiador ou desafiador positivo, depressão infantil e TDAH. São 4 situações diagnósticas que muitas vezes se confundem e aí é importante que a gente faça um quadro diferencial entre elas, ok? Vamos começar pelo TDAH, um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado principalmente por desatenção, impulsividade e agitação psicomotora ou hiperatividade. O TDAH ele precisa apresentar 6 ou mais sintomas desses 3 tipos, precisa apresentar esses sintomas em 2 ou 3 ambientes diferentes e numa persistência de pelo menos 6 meses de duração para esses sintomas. Tá? Não se pode, de cara, porque uma criança é agitada, já rotulá-la como uma pessoa com TDAH. Então, é preciso que ela tenha essas 3 situações: desatenção, impulsividade e hiperatividade. O TDAH ele pode ser do tipo desatento, quando há predomínio apenas da desatenção, e ele é mais frequente em meninas, e muitas vezes passa despercebido. Ele pode ser misto quando há predomínio da impulsividade e da hiperatividade. E pode ser do tipo combinado quando há predomínio de desatenção, impulsividade e hiperatividade. Na vida adulta se tem também o chamado TDAH remissivo, quando boa parte dos sintomas já diminuíram, mas pelo menos 50% deles permanece. Esse é o quadro do TDAH. Lembrando que ele tem que apresentar esses sintomas em 2 ou 3 ambientes diferentes e numa persistência que dure pelo menos 6 meses ou mais. O transtorno de conduta é diferente do TDAH. Aqui há uma dificuldade em adequação social. Há uma tendência em transgredir as regras sociais, em destruir o patrimônio público. E o que mais caracteriza esse quadro é impulsividade, agressividade, resistência e negativismo. São 4 situações bem frequentes na pessoa com transtorno de conduta, que requer desde cedo intervenção psicológica, orientação familiar, para que na vida adulta não se tenha complicações maiores. A pessoa com transtorno de conduta, ela comete atos de desordem ou de inadequação social e não sente-se culpada por isso. É como se ela apresentasse uma frieza emocional em relação àquilo que ela pratica contra alguém ou contra o patrimônio público ou situações diversas. Esse é o transtorno de conduta que requer um aprofundamento nessa temática. O transtorno desafiador positivo, ele tem também uma agitação psicomotora, mas ele tem uma necessidade de transgredir o outro no sentido de desacatar a ordem posta. Há uma necessidade de fazer diferente do que se espera, de fazer diferente daquilo que está sendo pedido a ele. Então, não há temor em relação a autoridades superiores a ele. Mas, diferente do transtorno de conduta, o transtorno desafiador positivo, a criança sente-se mal com aquilo, arrepende-se por ter praticado aquele ato, pede perdão, mas o impulso, o quadro de impulsividade faz com que ela pratique aquilo de novo, né, como se não conseguisse frear aquela ação. Mas ela tem um sentimento de culpa, que é diferente do transtorno de conduta. E a depressão infantil é um quadro hoje muito comum, muito fácil de se perceber nas escolas. Crianças que desde cedo apresentam hostilidade, irritabilidade, agitação psicomotora e crises frequentes de choro, né, como se não soubesse explicar bem o que está sentindo. É uma sensação de desconforto subjetivo que gera um comportamento que pode ser confundido com o TDAH, que pode ser confundido com um transtorno desafiador e que muitas vezes alguém também pode confundir com um transtorno de conduta. Depressão infantil existe, não é invenção, é um fato que se observa em muitos espaços escolares, por isso é importante que o profissional educador ele se inteire desses assuntos,
porque ele pode ser aquele que vem a identificar esses quadros e que melhor pode orientar a família a buscar intervenções, né, na área clínica. Então, são 4 situações que merecem a nossa atenção: TDAH, transtorno de conduta, transtorno desafiador positivo e depressão infantil. 4 quadros diagnósticos que podem ser facilmente confundidos. E aí, de repente, pode acontecer de se dar um diagnóstico de uma criança com um desses quadros, quando na realidade pode haver um equívoco em relação a um outro, né, semelhante em termos de comportamento ou de manifestação comportamental. Por isso que é importante que a gente aprofunde um pouco mais esses chamados transtornos escolares. São chamados transtornos escolares porque o seu quadro sintomático e comportamental pode gerar prejuízos em questões acadêmicas tão importantes para o processo de aprendizagem desse sujeito. Pode gerar prejuízo em questões sociais, de adequação social tão importante para a aprendizagem e para o crescimento como um todo desse sujeito em qualquer ambiente onde ele se encontra, ok? Importante consultar esse tema, transtornos escolares, para que a gente não se confunda. Lembrando que um desses transtornos pode também vir associado a outro desses mesmos transtornos que eu falei. Quando há a junção de um ou mais transtornos, a gente fala em comorbidade, a junção de um quadro diagnóstico com outro quadro diagnóstico que vai gerar dificuldades muito maiores para esse sujeito. Essa foi a dica de hoje. Eu espero que os vídeos estejam contribuindo para a aprendizagem de vocês e estou à disposição para qualquer tira dúvidas. Abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.